Bom dia, muito bom dia. Estamos mais um dia aqui ao vivo com o nosso devocional, com a nossa leitura. Que saudades que eu estavam de vocês. Bom dia, Ana Carol, bom dia, Meire. Que saudade, gente. Estamos aqui, com o nosso livro. Já estamos avançando, estamos já na página 108. Bom dia, Carol. Glória a Deus que conseguiu entrar hoje. Shalom, Elô. Sejam todas bem-vindas. Agora o ano começou. Agora o ano começou, gente. Se preparem. Hoje eu acordei com um sentimento, com uma palavra. Eu quero ministrar com vocês antes da gente dar continuidade na nossa leitura. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer nesse ano de 2026. Eu creio que é um ano de romper. É um ano de posicionamento, é um ano realmente da gente colher, né? Enfim, nós semeamos tanto. Esse ano é o ano da provisão, da colheita do Pai, do favor de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Eu já quero começar orando, não quero perder tempo, eu quero deixar uma palavrinha de devocional e depois a gente já dá o embalo aí do livro. Espero que vocês estejam todas bem. Roseli, shalom. Muito bom dia. Bom dia, pastora Giane. Bom dia. E o medo não vai nos parar. Esse ano, essa palavra vai ficar na nossa mente, porque nada vai roubar a promessa que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos. Vamos abençoar esse ambiente. Vamos abençoar a live, consagrar a live ao Senhor. Fecha seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, por este dia. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós ansiamos em ouvir a sua voz. Destrava, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, Pai. Que a nossa mente, Pai, venha ser aberta nessa manhã. Que a gente venha discernir aquilo que a Tua Palavra queira, meu Pai, tratar em nosso meio, em nossos corações. Espírito Santo, nós queremos ouvir a Sua voz. Revela-se ao nosso espírito, Pai. Papai, nós estamos aqui consagrando a nossa manhã, nosso dia, nossa semana, consagrando essa live, consagrando a leitura deste livro, este devocional. Tudo é seu, Senhor. O Senhor se faz presente ao nosso meio. Fale com cada mulher, com cada pessoa, aquela que vai estar aqui ao vivo, aquela que vai ouvir essa live depois. O Senhor sabe qual é a necessidade. Vai de encontro à necessidade, traga paz, traga refrigério na alma, traga direcionamento, Pai, traga autoridade, traga posicionamento para romper com a mentalidade, porque nós sabemos que tudo começa na mente, Pai. Descauteriza toda a mente cauterizada pelo mal, que não deixa absorver, Senhor, a Tua palavra. Espírito Santo, que haja um romper, que haja, Papai, um romper sobre o medo, sobre os traumas. Em nome de Jesus, nós somos livres em Ti, Pai. Aqui estamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, Lília. Bom dia, shalom, gente. Esse ano vai ser um ano de vitória, não tenho dúvidas que vai ser um ano de romper na minha e na sua vida. Bom dia para quem está entrando. Para você que é a primeira vez, seja muito bem-vinda. Nós estamos na leitura do livro Mesmo com Medo Haja. Estamos no capítulo 8, mas dá tempo. Você que está chegando agora, dá tempo de você acompanhar a leitura. É uma leitura muito dinâmica. É uma leitura que, independente da página que nós estamos, a gente consegue entender, né? Então vamos lá. Eu quero deixar primeiro, gente, um devocional. Bom dia, shalom, Zili. Cris, bom dia. Eu quero deixar um devocional para vocês. Hoje eu acordei no meu espírito. Hoje eu acordei com o meu espírito sobre uma palavra. Aquietam-se e saiba que eu sou Deus. E aí eu quero ler o Salmos 46, que fala justamente sobre isso. O tema do Salmo 46 é: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus o ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venha contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele fez cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fiquem com essa palavra. Fique com essa palavra de devocional. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Eu não sei como você acordou na manhã de hoje. Muitos começam uma rotina, né? Do trabalho, de voltar aí à profissão, de voltar à rotina do ano. Mas o Senhor trouxe essa palavra no meu espírito, pedindo para que você se aquiete. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação de como vai ser. Confie no Senhor. Saiba que Ele é Deus e que a promessa dele vai se cumprir. Não importa a circunstância, não importa o ambiente que você vai ter que voltar a ser inserido, mas o Senhor fala muito forte no meu espírito, que a sua confiança tem que estar nele. Ele pede para que você aquiete. Fique em paz. Não se preocupe. Viva um dia de cada vez. Entenda que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. E no tempo certo você vai entender qual é o propósito, né? Então, uma palavrinha aí para você começar esse ano de 2026. Aquietai-vos e saber que Ele é Deus, que Ele não é homem para que minta, que aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Independente da sua realidade, independente do que está acontecendo, esse ano é o ano que o Senhor vai bradar sobre a mim e sobre a sua vida. Não duvide, talvez as circunstâncias você fala, é impossível. E aí é que Deus opera, porque Ele é o Deus do impossível, né? Então que a gente venha ficar na calmaria do Espírito, que a gente venha discernir o tempo de Deus, que a gente venha andar com os olhos espirituais, com a mente aberta, né? Com a mente, realmente com aquela chavinha que a gente fala, né? Virando mesmo a metanoia, a transformação da mente. Que a gente tire toda a ansiedade, todo sentimento de ansiedade, todo sentimento de preocupação, todo sentimento de como vai ser. Já está escrito, já está pronto. É só a gente confiar, né? Aquietar, tirar a ansiedade, falar menos, ouvir mais. É isso que o Senhor quer. E assim nós iremos desfrutar o melhor da terra, não tenho dúvida. Vamos lá no nosso livro, estamos na página 108. Só voltando aqui, né? Bom dia, Ida, shalom, mãezinha. Nós estamos no capítulo 8, gente, do nosso livro. E aí, antes do ano novo, que nós fizemos na segunda e na terça, nós paramos no tema da página 106, crentes em curto-circuito. O que é o crente em curto-circuito? São as mudanças, né? Algumas interrupções que acontecem de energia por conta de alguns comportamentos da nossa carnalidade. Nós não somos anjos, nós não somos 100% espirituais, porque até quando a gente chegar, né, sem pecado nenhum, a gente vai ser recolhida dessa terra em nome de Jesus. Mas esse tipo de comportamento que a gente deixa fluir, né, no nosso dia a dia, faz com que a gente entre em interrupção com a vontade de Deus. Muito bom dia Marcela, bom dia Lilian. E aí, ó, só pra gente ter uma introdução do capítulo da página 108, fala assim, ó, em nossa vida diária, se a energia é interrompida, talvez seja preciso fazer uma mudança, porque algo está impedindo o fluxo de força, que é esse curto-circuito, crentes em curto-circuito. Uma série de coisas podem causar um curto-circuito no poder de Deus em nossa vida. Há muito mais do que 3 exemplos a seguir, mas eu creio que você entenderá o meu ponto de vista. Então, nós falamos sobre o número 1, que é a reclamação. A reclamação é clamar 2 vezes ao contrário. Então, isso também causa uma interrupção da nossa conexão. É uma descrença, uma incredulidade. Então, nós precisamos tomar cuidado com a reclamação, com a murmuração. Sempre tem dia que nós levantamos que, meu Deus do céu, a gente fala, Jesus nos ajuda. Principalmente nós mulheres que temos aí, né, os nossos hormônios,
o período de TPM, enfim. Mas é necessário a gente ficar quietinha, não murmurar. Aquele dia que você tá muito rebelde, aí é o dia de você ficar com uma garrafinha de água, eu sempre falo, né? Porque na hora que vem, que você acha que você tem que falar, enche, dá uma golada aí na boca, fica com a boca cheia e só engole a água quando você tirar o nervoso, né? Quando o nervoso ir embora. É o controle, gente. É o controle da nossa mente, das nossas atitudes. É ter estratégia de discernimento para controlar. Porque depois que sai a palavra, são sementes que são lançadas. E aí uma semente lançada vai ter consequências lá na frente, vai ter consequências no momento. Às vezes falar fora de hora, falar pela ansiedade da nossa carne, falar sem pensar, tudo isso tem consequência, né? E aí nós falamos sobre reclamar e aí nós paramos aqui, ó, página 108, gente. Sentimentos de autopiedade também é algo que causa um curto-circuito, algo que causa essa separação da conexão de Deus. Vamos ler? Página 108, sentimentos de autopiedade. Sentir pena de nós mesmos quando não nos pedem para fazer coisas difíceis pode provocar um curto-circuito na nossa capacidade de receber o poder de Deus. Uau! Que forte, eu vou ler de novo para você entender. Sentir pena de nós mesmos quando nos pedem para fazer coisas difíceis podem provocar um curto-circuito na nossa capacidade de receber o poder de Deus. Em nome de Jesus, você vai ficar livre desse sentimento de autopiedade. Ó céu, ó lua, ai, por que tudo eu? Por que cismam comigo? Por que não? Vá. E quando te pedem algo é porque a pessoa sabe que você tem capacidade. Às vezes nem a gente consegue enxergar, né? Mas o Senhor já sabia. Para falar, é tão real isso, gente, porque eu passei isso esse final de semana, né? Eu faço parte aí do movimento Amigas na Sala, que são essas mulheres que lideram casas. Eu tenho aberto Amigas na Sala na minha casa. Foi com essas mulheres que eu estive no retiro e houve um desatar, um romper sobre a minha vida. E nós estamos aí no jejum de 21 dias, que inclusive começa hoje, né, no pôr do sol, às 6 horas da tarde. Nós estamos começando o jejum de Daniel. Se você quiser mais informação, você me chama depois, que são detalhes. Eu estou compartilhando aí Amigas na Sala para você também acompanhar. Vai ter a live hoje às 9 da manhã da Larissa, né, que é ela que está levando esse projeto na frente. E vai ser bênção. Realmente a gente vai estar preparada para este novo ano, né? E eu fui selecionada a entrar em contato comigo para que eu deixasse um devocional a respeito dessa primeira semana, que é de Daniel, do capítulo 1, 2 e 3. Pensa, gente. Pensa como eu fiquei. Falei, meu Deus, como eu vou fazer esse devocional? Porque aí veio alguns temas, alguns tópicos que eu tinha que abordar. Pensa, eu tô aqui todos os dias, a gente faz devocional, a gente faz a leitura de livro, a gente tem comunhão. Mas quando me pediu, eu fiquei, meu Deus, e agora? Será que eu vou conseguir fazer? Eu falei pra moça, falei, eu não sei se eu vou conseguir fazer, eu vou tentar. Olha como que a gente é, né? E aí, é isso aqui, é isso que a gente tá falando. A gente fica com um sentimento de autopiedade, de pequenez. A gente se esquece que é Deus que capacita, é Ele que faz sobre nós. E antes mesmo de alguém pedir algo pra nós, o Senhor já sabia. É por isso que a gente tem que ter a renovação da mente e falar, opa, né? Tem um movimento espiritual. Se a pessoa me pediu porque ela viu algo diferente em mim, ela viu uma luz, ela sabe da minha capacidade, e ao mesmo tempo que eu não enxergue, o Senhor vai me ajudar. E foi isso que o Senhor fez. Ontem à tarde, de manhã nós fomos pro culto, eu tinha que entregar até hoje de manhã, né? Então ontem de manhã nós fomos pro culto, à tarde eu assisti a live das meninas e depois eu entrei em um período de oração. E o Senhor, daquele mesmo jeitinho, gente, por isso que eu falei que esse ano é o ano de pegar o bloco de notas, o caderninho e a caneta e deixar o Espírito Santo falar, e você só vai escrever. E aí eu comecei a escrever, o Espírito Santo foi dando palavras através de Daniel 1, 2 e 3. Eu meditei na palavra e ele foi me dando, trazendo para a realidade, para o dia a dia, para os desafios. E ficou lindo, ficou lindo. Depois eu vou compartilhar para vocês verem no tempo certo, né? Não sei qual dia que elas vão postar. E é isso. A gente não pode ter autopiedade da gente, porque isso provoca, né, a nossa capacidade de receber o poder de Deus. Então, se veio desafios e oportunidades, abraça, fala, Senhor, me ajuda. E vamos com medo mesmo. Né? Vamos na dependência do Pai, que é Ele que vai nos usar, Ele que vai fazer através de nós. Olha lá.
Podemos ser poderosos ou ser dignos de pena, mas não podemos ser as duas coisas ao mesmo tempo. A autocomiseração é como uma idolatria, pois ela faz com que nós voltemos para dentro e foquemos em que como nos sentimos e no quanto achamos que a vida é injusta conosco. Olha que sério isso. A qualidade da vida de uma pessoa depende em grande parte de sua perspectiva. Por exemplo, duas pessoas podem ser surpreendidas com a necessidade de um reparo caro e inesperado. Uma pode sentir pena de si mesma, reclamar e ficar irado, quanto a outra agradece a Deus porque tem um recurso para o conserto. Olha lá a transformação da mente. Então, vem lá um desafio, algo que aconteceu na sua vida e você precisa reparar, né, algo ali inesperado, algo caro. Uma vai sentir pena, começar a reclamar, mas de novo acontecendo isso, de novo isso na minha vida. Uma só vai murmurar, sentindo pena, reclamando, ficar irado. Enquanto a outra vai agradecer a Deus, porque tem recurso para o conserto. Como se fosse um carro, né? Um exemplo de um carro aí. Às vezes o carro tem problema, aí você começa a murmurar, mas de novo, eu não aguento mais gastar dinheiro com esse carro. Enfim, você começa a reclamar, você vai atraindo as coisas ruins. Ou tem outra forma de você agradecer. Obrigada, Jesus, porque eu tenho um carro. Obrigada que talvez hoje eu estou com o meu lado financeiro ajustado, mas eu tenho um cartão de crédito que eu possa dividir isso. Obrigado. Nós temos que ser gratos. Gente, há um poder na gratidão imensurável. E a gente precisa praticar isso esse ano. Então, quando a nossa mentalidade tentar se corromper para as coisas negativas, a gente vai lá transformar a nossa mente. Seja transformado pela renovação da mente. Opa, eu vou ser grato, até nos desafios, até na dificuldade, porque tem algo que Deus quer me ensinar. Olha lá. Embora as duas pessoas tenham o mesmo problema, o problema não determina a qualidade de vida delas, mas sim a perspectiva de cada uma. Lembra que eu sempre falo aqui que o problema é a reação? As circunstâncias vão vir para todos, né? Jesus antes de ir, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, vocês estão em mim, vocês também irão vencer. Essa é a promessa que a gente tem carregado. Então nós vamos ter problema? Vamos. Mas qual que é a chave de tudo isso? A nossa reação. Como você vai lidar com o problema? Como você vai lidar com o desafio? Você pode ser grato, como o exemplo aqui, ou você pode sair murmurando, reclamando, enfim. E aí vai causar esse curto-circuito que nós estamos falando aqui. E aí você vai se separar, né? Na verdade, há uma ruptura das promessas de Deus se cumprir na sua vida. Olha lá. Terceiro parágrafo, gente, da página 108 nós estamos. Sua atitude pertence a você e ninguém pode obrigá-lo a ter uma atitude negativa sobre nada se você não quiser. Você não é forçado. Embora possa enfrentar algo difícil e aparentemente injusto, sentir pena de si mesmo só vai piorar as coisas. A autopiedade leva ao desânimo e geralmente à depressão. E pode fazer as pessoas sentirem inveja daqueles que não têm o mesmo problema que elas. Você consegue ficar feliz por alguém que está sendo abençoado enquanto você está sofrendo? Olha que pergunta, gente. Então nós precisamos romper realmente esse sentimento aí de autopiedade. Número 3. Então nós falamos que o crente do curto-circuito, ela deu aqui 3 exemplos que desconectam a gente do Senhor, né? A reclamação, o sentimento de autopiedade, e agora nós vamos falar ser ganancioso pela glória. Algumas pessoas recebem a graça, o poder, o favor, a ajuda, a capacitação e a habilidade de Deus. E fazem grandes coisas ou têm êxito em realizar algo difícil. A princípio, elas são gratas, mas depois de um tempo começam a receber o crédito pelo que Deus fez. Temos um ótimo exemplo disso no livro de Daniel. O rei da Babilônia se tornou grande devido à graça de Deus e costumava dar-lhe regularmente glória e o crédito pelo seu sucesso. Mas depois de algum tempo, ele construiu um monumento para si mesmo e começou a se vangloriar por todas as suas realizações. Nabucodonosor. Olha só, gente, nós estamos aqui no jejum de Daniel, que nós vamos começar hoje, e nós já entramos aqui falando sobre Daniel. Isso é jesucidência pura, isso é conexão do reino, olha lá. E aqui está falando da vanglória, da pessoa que se torna poderosa
porque ela, né, chegou a algum nível espiritual e ela acha que ela é Deus. Isso que aconteceu. E Nabucodonosor foi isso aqui. Lê lá Daniel, começa a meditar na palavra de Daniel, entra no jejum com a gente de 21 dias. E aí fala, né, que o rei da Babilônia, ele se tornou grande devido à graça de Deus e costumava dar-lhe regularmente a glória e o crédito pelo seu sucesso. Mas depois de algum tempo, ele construiu um monumento para si mesmo e começou a vangloriar por todas as suas realizações. Qual foi o resultado? O resultado foi que ele perdeu o reinado e viveu como um animal selvagem até que finalmente se humilhou-se e arrependeu do pecado. Tomar a glória que pertence a Deus definitivamente impedirá o fluir de poder divino em nossa vida. A glória sempre vai ser do Senhor. Deus falou através de Isaías que não daria sua glória a outro. Está lá em Isaías capítulo 48, versículo 11. O apóstolo Paulo disse que nenhum homem mortal deveria se gloriar na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, 29. E Davi disse no Salmos 36, 11, não venha sobre mim o pé dos soberbos. Quando a soberba perseguir você, corra para Deus e comece a agradecer pela graça que Ele lhe deu. A soberba provocará um curto-circuito no poder dos cristãos. É claro que existem muitas outras maneiras de provocar um curto-circuito em nosso poder, mas qualquer pecado oculto certamente fará isso. Deixo a forte recomendação de que, se Deus está tratando com você sobre alguma coisa, arrependa-se logo e obedeça a Ele. Deus tem apenas o melhor dos interesses em mente, em seu Espírito Santo, e está em nós para nos ajudar, se o seguirmos com diligência. Então, isso aí, o ano de 2026, ele vai ser diferente se você for diferente, se você deixar Deus reparar aí todas as coisas que não têm agradado o coração dele, né? Permaneça conectado com sua fonte de poder e você ficará impressionado com o que Deus pode fazer através da sua vida. Uau, que lindo. Então ela deixou 3 dicas de coisas que faz com que os crentes entrem em curto-circuito, em que haja uma interferência, né, uma energia interrompida, que é a reclamação, o sentimento de autopiedade e ser ganancioso pela glória. E achar que o nível que a pessoa chegou não foi pela graça, foi por ele mesmo. Então a gente precisa, né, tirar aí todos esses sentimentos da soberba, o sentimento da autopiedade, de dó, de coitado e parar de reclamar. 3 chaves, gente, pra gente fazer o nosso ano de 2026 rompendo sem medo, sem medo. Parte 2 do livro, olha lá, confrontando o medo. Martin Luther King Jr. diz, fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira. Olha aí que frase linda. Martin Luther King Jr. Fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira. Isso é fé. O Senhor falou, tá falado, é a promessa que vai se cumprir. A gente tem que estar debaixo da obediência e entender que é no caminho que ele vai cumprir. Você dá os primeiros passos. E aí, no caminho, ele vai te dando entendimento, direcionamento. Não fique esperando estar prontinha, não. Eu tenho que estar pronto, preciso ajustar. Vai, não pare, não pare. Vai fazendo e no meio do caminho o Senhor vai ajustando a sua vida. Olha lá. Quando meus medos desaparecem. Quando meus medos desapareceram. Aí sempre tem aqui, né? Quando finaliza o capítulo, gente, sempre tem aqui contando um testemunho. E esse aqui, ó, da Michele. Durante anos, eu permiti que o medo tivesse o melhor de mim. Tinha medo de que algo ruim acontecesse. Medo de me magoar e até medo de sair de casa. Mas, acima de tudo, eu tinha medo de aviões. Olha lá. Andei de avião diversas vezes quando era mais jovem. Eu ficava bem por um tempo, mas depois o pânico se instalava. Meus olhos se enchiam de lágrimas e eu me esforçava apenas para recuperar o fôlego. Quando me casei e tive filhos, parei completamente de andar de avião. Na minha mente, muita coisa estaria em jogo se alguma coisa acontecesse comigo. Felizmente, tenho um marido paciente. Para evitar os aviões, pegávamos a estrada mais bonita e dirigíamos por milhares de quilômetros nas férias da família. Olha só, gente, o medo de andar de avião. Depois dos filhos, a gente parece que fica com medo de tudo, né? A gente fica na responsabilidade, se a gente não estiver mais aqui.
Mas se a gente não tiver o domínio, gente, na nossa mente, a gente deixa de desfrutar. Olha só. Depois de 10 anos assim, com medo de andar de avião, uma chave virou dentro de mim. Eu pensei, Michele, você quer continuar perdendo as coisas? Você pode continuar cedendo aos seus medos, mas que tipo de vida é essa? Deus é a minha força e eu nunca poderei fazer nada sem Ele, mas Ele me ajudou a entender que não vai me obrigar a fazer nada. Eu tenho que dar esse primeiro passo. É o posicionamento. É se alimentar do Espírito Santo de Deus, da presença, abrir o coração, falar, Senhor, eu tô com insegurança, eu tô com medo disso, daquilo, mas o Senhor é a minha força, é o Senhor que me traz ousadia, é o Senhor que faz eu romper. E depois disso, o que você precisa fazer? Marcar então a viagem e ir. É o primeiro passo, para romper mesmo esse medo. Foi isso que ela fez, ó. Pensei, esse primeiro passo vai ser incrível. Planejamos então a viagem, compramos as passagens e finalmente o dia da partida chegou. Estava assustada, mas aquilo era algo que eu tinha de fazer se quisesse ser livre. Lá no aeroporto, quando chamaram o nosso grupo para embarcar, eu comecei a entrar em pânico. De repente, o ar da sala foi sugado, mas eu me levantei e comecei a andar, passo a passo, até que estivesse dentro do avião. Não posso dizer necessariamente que gostei daquele primeiro voo, mas eu sabia que o pior havia passado. Superação, ela rompeu, né? Ela estava ali. Pouco a pouco também fiquei mais confiante em tentar coisas para as quais eu sempre dizia não. Por causa do medo, ainda há dias em que o medo tenta me parar, mas quando dou aquele primeiro passo fica muito mais fácil. E o meu marido se expande um pouco mais. Tá? É o testemunho da Michele. Nós lemos, né, alguma coisa lá anteriormente falando justamente disso. O inimigo, ele lança o medo para que você não desfrute das bênçãos do Senhor. Mas você precisa se encher da conexão do Pai, orar a respeito disso, realmente liberar se há algum trauma, se há alguma coisa, né? Coloque diante do Senhor e você precisa se posicionar. E com certeza, com a ajuda do Espírito Santo, você rompe o medo. E aí, um medo que rompeu aqui, né? Como ela diz aqui, de andar de avião, abriu caminhos. A partir de quando ela rompeu, abriu caminho para outras coisas. E é isso. Às vezes está esperando esse rompimento nesse local onde o Espírito Santo tá, né? Já falou com você. Através dessa ruptura, vão vir outras portas abertas, outras rupturas vão acontecer, mas é necessário a gente se posicionar. Quem nos encoraja, gente? Espírito Santo, é Ele. Olha lá, capítulo 9, vamos dar a introdução no capítulo 9? Dê um passo de cada vez. Salmos 37, versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Enquanto lê este livro, você pode estar pensando em algum tipo de medo que esteja atrapalhando a sua vida e que adoraria vencer. Você gostaria de agir mesmo com medo, mas ao mesmo tempo pode se sentir apavorado até em pensar em dar esse passo. Nesse caso, eu entendo. Senti o mesmo quando Deus me disse que estava chegando a hora em que eu precisaria confrontar o meu pai sobre como ele havia abusado de mim sexualmente. Também fiquei relutando quando Deus me pediu para largar o meu emprego e estudar para o ministério. Embora isso fosse um sonho em meu coração, eu poderia citar muitas outras situações semelhantes, portanto, acredite, quando digo que entendo que o medo pode ser muito controlador. A própria ideia de controlá-lo é assustadora. Quem nunca, né, gente, passou por um desafio onde às vezes o Senhor está pedindo ali para você ir para um outro nível, né? Talvez uma nova oportunidade de emprego, assumir um novo tipo de responsabilidade e vem aquele medo. E aí você não pode deixar aquele medo te dominar. São desafios que vai haver uma superação com a ajuda de Deus, né? Olha lá, ó. Creio que a melhor maneira de vencer alguma coisa é dando um passo de cada vez, sem pensar em todos os outros passos que você precisará dar depois. Deus nos concede a sua graça, um dia de cada vez, porque Ele quer que confiamos nele. A palavra de Deus nos ensina que Ele nos liberta dos nossos inimigos pouco a pouco. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 22. Eu não superei imediatamente o medo do meu pai, mesmo depois de tê-lo confrontado. Mas à medida que persisti durante alguns anos, fazendo com que sentia que Deus queria que eu fizesse em vez do que o medo me dizia para fazer, obtive pequenas vitórias
regularmente até eu poder dizer que estava quase livre. Digo quase, porque ainda tenho medo que tenha estado presente por muito tempo. Mas Deus e eu estamos trabalhando juntos para vencê-lo também. Uau, a história dela é demais, o testemunho, né? Tudo ali, o perdão, o auto perdão por ser abusado ali pelo seu pai. É muito dolorido, né? E aí teve medo, sim, para se posicionar, porque tem a hora do posicionamento, né? A gente se encoraja, coloca diante de Deus e o Senhor traz a ousadia. Mas aí a gente tem medo de colocar em prática. Aí o próprio Espírito Santo vem e faz através de nós. É necessário romper, é uma ruptura. É necessário romper com medo. E a gente só rompe quando a gente, né, se posiciona. Não tem outra forma. Amém? Vamos parar por aí, já 7:2. Vamos parar por aí, ó. Nós paramos aí no primeiro parágrafo da página 116. Uau, nós avançamos hoje, hein? Nós avançamos. Vamos ver se a gente termina esse mês ainda esse livro, porque tem muitos livros ainda que virão. Amém? Vamos orar, vamos agradecer pelo nosso devocional, por este momento de comunhão, por tudo que o Senhor tem feito, que Ele ainda vai fazer, como o Espírito Santo tem falado conosco, né? Como Ele tem mesmo abordado o assunto para esse tempo, para esse momento, como Ele tem ajustado a nossa mentalidade, como Ele tem ajustado. Ele sabia que esse livro, mesmo como Eduardo, tinha que chegar até nós, porque Ele sabia que a gente não ia conseguir desfrutar das promessas por uma limitação. Então esse livro veio no tempo certo para que a gente venha romper em 2026, um ano extraordinário. Vai ser o melhor ano da nossa vida, gente, não tenho dúvida, vai ser o melhor ano. Vamos agradecer você que esteve aqui. Continue, nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, com o nosso devocional e com a leitura de um livro com propósito. Nós estamos no livro da Joyce Meyer, mesmo com medo haja, já ia avançando no capítulo 9, olha como nós avançamos, e é um livro que tem nos edificado, um livro que tem nos posicionado a romper com o medo, com os traumas, com a limitação da nossa mente. Em nome de Jesus, você vai romper. Amém? Vamos orar, agradecer? Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa live, por este momento de comunhão, pela Tua presença, que é real e constante sobre as nossas vidas. Ah, Espírito Santo, Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és santo, Pai. Obrigada por falar conosco. Obrigada por ajudar nós a romper com a nossa mentalidade, com os nossos medos, com os nossos traumas. Ai, Abba, Pai, assim como a Tua palavra trouxe no devocional, que disse: aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus, que a nossa confiança permaneça em Ti, que toda ansiedade da nossa alma, todo medo, todo tremor das coisas malignas, Pai, não venha permanecer, porque a ousadia do Teu Espírito está sobre nós. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor estará conosco. Nos capacite, unge os nossos lábios para que saia palavras de prosperidade, palavras de sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, nós Te damos graças e bendizemos o Teu santo nome. Consagramos essa semana como uma semana de vitória, para a honra e glória do Seu santo nome. Amém. Amém? Vai desfrutar aí a melhor semana da sua vida, a melhor segunda-feira. O dia começou, o ano começou, o Espírito Santo está contigo. Amém? Nós estamos aqui amanhã, às 6:30 da manhã. Chama as amigas, chama aí as pessoas que você sabe que precisa romper com esse medo para que venha desfrutar em 2026. Compartilhe essa live e amanhã, às 6:30, nós estamos de volta. Amém? Muito shalom, fiquem com Deus. Desfruta aí da melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Te espero amanhã às 6:30. Às 9 horas vai ter a live da Larissa lá. Nós entramos aí então nos 21 dias de Daniel. Se você quiser estar conosco, estarei lá na live, tá? Vou compartilhar aqui. Você entra e ouça aí o que o Senhor tem preparado para nós nesse ano de 2026. Fique com Deus, muito shalom. Até amanhã às 6:30.